celulares. Isso quer dizer que as células dos animais têm um núcleo definido, têm um núcleo organizado. Existe um envelope nuclear, que nós chamamos de carioteca, que separa o material genético do restante da célula. Todos os animais são organismos pluricelulares. Nós somos formados por muitas células, mas pluricelulares, lembrando, com tecidos especializados, com tecidos organizados. Então, nos animais, nós temos diferenciação de tecidos e tecidos especializados, cada um com um papel, com uma função diferente no organismo. E, por fim, todos os animais são organismos heterótrofos. O que quer dizer? Somos incapazes de produzir o nosso alimento e, portanto, precisamos retirar o alimento do ambiente, do meio onde nós vivemos. É isso aí. Todo bichinho tem essas três características, isso é comum desde os mais simples dos organismos até os mais complexos, como a nossa espécie, como a espécie humana. Nessas aulas iniciais, hoje em particular, nós vamos falar de dois filos. Nós vamos começar falando do filo Porífera e depois nós vamos falar do filo Quinidária. Vamos lá. Filo Porífera. Filo Porífera. Nesse filo nós temos, então, organismos que nós conhecemos com o nome de poríferos, são os poríferos, ou, se você preferir, os espongiários. Poríferos ou espongiários, que são as esponjas. Bom, por que esses organismos são chamados de esponjas? Por uma razão muito simples. Lá no passado, no tempo da vovó, mas eu estou falando do tempo da minha avó, não da sua avó. No tempo da minha avó, as pessoas tomavam banho usando uma esponja, mas uma esponja de origem animal. Como assim? As esponjas que a gente usa hoje são esponjas sintéticas, todo mundo sabe disso. Alguns de vocês pode ser que usem uma bucha, que é uma bucha de origem vegetal. Depois eu mostro umas imagens disso para você. Essas buchas, elas são muito ásperas, elas são utilizadas para fazer descamamento da pele, coisas desse tipo. Muito bem, ou você usa uma esponja sintética ou uma bucha de origem vegetal. Só que há uns anos atrás, 50, 60, 70 anos atrás, as buchas eram de origem animal. Esses animais do filo Porífera, essas esponjas, eles apresentam um esqueleto de natureza proteica. Esse esqueleto é formado por uma proteína chamada espongina, por isso a gente fala esqueleto de espongina. Então os caras iam lá no mar, mergulhavam, pegavam esses bichos que estavam presos ao fundo dos mares, tiravam da água, obviamente eles morrem, cortam esses bichinhos em formato de pequenas esponjas, fazem um tratamento, ou seja, matam, destroem todas as células, todas as estruturas do corpo, e o que sobrava? Sobrava esse esqueleto de natureza proteica, esse esqueleto constituído de espongina. E é esse esqueleto que a gente utilizava para tomar banho. Daí o nome de esponjas ou espongiários, que é dado para esse grupo de organismos. Beleza? Eu já disse algumas coisas importantes então para você. Os poríferos, todos eles vivem na água. E todos eles são fixos, são sésseis, estão presos ao fundo dos oceanos, dos mares, eles são principalmente marinhos, tem representantes de água doce, mas eles ficam presos ao substrato. Portanto, são fixos, são sésseis, todos eles são aquáticos. Bom, então, vamos lá, são aquáticos, e quando eu falo que eles são aquáticos, a maioria marinho, ou seja, a maioria vive no mar. São fixos, eles estão sempre presos a um substrato. Uma palavra técnica que a gente usa para falar são fixos. Eles são sésseis. Céssio é sinônimo de fixo. Eles estão presos a um substrato. A questão é, por que eles são chamados de poríferos ou filoporífera? Lá do latim, porus quer dizer poro. Esses animais são chamados de poríferos porque eles apresentam poros na superfície do corpo. Eles apresentam inúmeros poros na superfície do corpo. Então, veja o seguinte, ó.
Eu disse que eles são animais fixos, eles estão presos a um substrato. Eles não têm uma forma definida, eles são, assim, uns organismos de forma muito variada. Mas o que vai caracterizá-los é que eles têm inúmeros poros na superfície do seu corpo e aqui na parte superior, afastado da base onde ele se fixa, uma abertura maior. Então, o que acontece? A água entra no corpo desses animais pelos seus poros e a água vai sair por essa abertura maior. Então, isto aqui correspondem aos poros e esta abertura maior nós chamamos de ósculo. Ósculo. Vamos lá, minha gente. Guarda o seguinte. Se um animal é fixo, se um animal não se movimenta e todos nós somos organismos heterótrofos, precisamos nos alimentar, temos um problema. Eu estou preso a um substrato, eu estou preso a um determinado local e eu preciso de comida. Eu tenho duas alternativas de vida. Ou a comida vem até mim, ou eu vou viver na minha comida. Como assim? Ou eu vivo no ambiente aquático e a movimentação da água traz o alimento até mim, ou então eu sou um organismo parasita vivendo sobre o meu hospedeiro ou dentro do meu hospedeiro, da onde eu retiro o alimento. Por isso que eu disse assim, ou o cara vive na água, o organismo vive na água, e a água circula e traz o alimento que ele precisa, ou se ele é cesso, se ele é fixo, ele vai ser um parasita, porque ele precisa conseguir alimento. Então ele já vive sobre o seu hospedeiro, da onde ele retira o alimento. Sobre esse hospedeiro ou dentro desse hospedeiro para obter alimento. São as alternativas de vida que tem os organismos chamados de organismos fixos ou organismos sésseis. No caso, os poríferos são todos eles aquáticos. A água precisa circular pelo seu corpo. A água vai entrar pelos poros, circula internamente e sai por essa abertura que eu estou chamando de ósculo. A água que entra está trazendo o alimento para esse animal. A água que entra traz também o oxigênio para ele. Ao circular pelo seu corpo, ele captura o alimento, ele captura o oxigênio e libera para a água o gás carbônico e as substâncias tóxicas, libera os seus excretas. E tudo isso vai ser levado pela corrente para fora do corpo do animal. Então é muito importante que ele garanta essa circulação de água para garantir o alimento e o oxigênio e para se livrar do gás carbônico e das substâncias tóxicas que produz. É assim que vivem esses bichinhos. Beleza? Eu vou fazer aqui um corte nesse animal. Para, neste corte, a gente observar os tipos celulares mais característicos, os tipos celulares mais importantes desses bichinhos aqui. Veja, aqui eu já vou começar com uma polêmica. Eu comecei a aula dizendo assim, o reino animal é formado por eucariontos pluricelulares com tecidos especializados. Todo bicho tem tecido especializado. E você vai pegar um texto para ler sobre poríferos e é possível que você leia que alguns autores dizem o seguinte, os poríferos não formam tecidos verdadeiros. Os poríferos não têm grande diferenciação de tecidos. E aí eu vou cair numa contradição, porque aqui eu estou dizendo que todo animal tem tecido especializado, o primeiro filho é o filho porífero, e aí a gente diz assim, os poríferos não têm tecidos especializados tão diferenciados assim. Essa é uma questão acadêmica. Se os tecidos deles são altamente especializados ou não. Então eu estou comentando isso, não que a gente vai entrar nessa discussão. Simplesmente que é possível, num texto que você leia, ou é possível, numa questão que você está resolvendo, que esteja escrito que poríferos não formam tecidos especializados ou altamente diferenciados. Isto é possível, tá ok? Mas para nós aqui, para todos os efeitos, ele é um animal, ele tem tecidos. Em corte, o que é que eu vejo? Em corte, eu vejo uma coisa mais ou menos assim, ó. E é isso que eu quero que você perceba. Aqui está o substrato. Ele vai ser constituído por uma camada de células externa, que reveste o seu corpo, e uma camada de células interna que está revestindo esta cavidade interna no corpo desse animal. Esta cavidade interna, ela é chamada de átrio. Átrio, também chamada de espongiocele. Átrio ou espongiocele. Muito bem,
Na superfície do corpo, nós vamos encontrar, então, os poros que vão caracterizar este filo animal. Era melhor eu ter apagado com a minha mão, porque aqui está fazendo uma sujeira sem fim. Ok, mas vamos lá. Minha gente, olha para o meu esqueminha aqui, ó. Beleza? Bom, a superfície externa do corpo desse animal é recoberta por um tipo celular achatado. Esse tipo celular é conhecido com o nome de pinacócito. Então eu teria um tecido que reveste externamente o corpo desses animais. E esse tecido é formado por células, como eu disse assim, achatadas, chamadas de pinacócitos. Esse é o primeiro tipo celular característico dos poríferos, os chamados pinacócitos. Tudo bem? Internamente, portanto, revestindo o átrio ou revestindo a espongiocele, eu tenho um outro tipo celular. Esse outro tipo, olha como você está vendo aqui no meu desenho, está revestindo toda a cavidade interna desse animal. Esse tipo celular caracteriza-se pela presença de flagelos. Olha aqui os flagelinhos, certo? E este tipo celular é característico dos poríferos. Toda vez que você pensar nos poríferos, você tem que lembrar desse tipo celular que apresenta flagelos. Este tipo celular recebe o nome de coanócitos. E essas células se caracterizam por duas coisas. Primeiro, olha o meu desenho. Elas têm um colarinho, e por isso são chamados de coanócitos. Coano é colarinho. E essas células têm um flagelo. Este tipo celular é o tipo celular característico dos poríferos, os chamados coanócitos. Veja bem, por que eu estou chamando atenção para esse tipo celular e a importância que ele tem? Eu acabei de dizer que todo porífero é um animal fixo. E, no caso, os poríferos vivem na água. E que para a sua sobrevivência é fundamental, é muito importante que a água circule pelo seu corpo, porque ela traz o alimento, o oxigênio, vai levar os excretas, o gás carbônico, etc. Beleza? Então, ele tem que garantir a circulação de água. Como ele faz isso? Estas células chamadas coanócitos, todas elas têm flagelo. Agora olha para os meus braços. Esses flagelos, eles batem de forma rítmica e conjunta. Ó, eles batem de forma rítmica e conjunta. E ao bater juntos e ritmadamente, eles promovem então a movimentação da água. Eles promovem então a circulação da água. E é dessa forma que a água entra no seu corpo, cai nesta cavidade que é o átrio e sai por essa abertura maior que é o ósculo. Lembrando, essa circulação é fundamental porque traz o oxigênio, traz o alimento, leva os excretas, leva o gás carbônico e é dessa forma que ele sobrevive. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, externamente, ele é formado por um tecido constituído por pinacócitos e internamente, outro tecido constituído pelos coanócitos. Entre um e outro, existe aqui, ó, este espaço. Este espaço, ele é preenchido, tá vendo aqui, ó? Ele é preenchido por uma substância gelatinosa e isso aqui, então, é chamado de mesênquima. É exatamente aqui neste mesênquima que nós vamos encontrar aquele esqueleto de natureza proteica que eu chamei de espongina. Veja, essa trama de filamentos, essa trama proteica que eu desenhei aqui de forma precária, isso aqui é o esqueleto orgânico, é o esqueleto proteico, é o esqueleto constituído de espongina, tá certo? O que eu disse para você no início dessa aula? Esses animais vivem na água, os caras mergulhavam,
cortavam isso aqui, retiravam da água, o bicho morre, fazem um tratamento, destrói todas essas células que eu estou representando aí para você, tá certo? Destrói tudo isso morre, e sobra o quê? Sobra apenas esse esqueleto proteico. Era disso que era feita a esponja. Beleza? Muito bem. Então, para a sustentação do corpo desses animais, ele tem esse esqueleto proteico chamado de espongina. Bacana? Muito bem. Mas tem mais uma coisa importante. Movimentando-se neste mesênquima, onde eu tenho essa rede proteica, o esqueleto, existe um outro tipo celular. Então, movimentando-se aqui, ó, indo de um lado para o outro, para todas as partes do corpo, eu tenho este tipo celular. E esse tipo celular é conhecido com o nome de amebócito. Amebócito. Minha gente, este tipo celular é muito importante para a vida das esponjas. Por quê? O nome está dizendo amebócito é uma célula semelhante à ameba. Então, se eu for representar um amebócito, eu faria assim, ó, ficar parecendo uma célula, ficar parecendo uma célula comum, ficar parecendo uma amebazinha, que é um protozoário. Eu disse que esse amebócito ele está se movimentando pelo mesênquima, por essa região gelatinosa aqui, entre o tecido formado pelos pinacócitos e pelos coanócitos. Por que isso aqui é importante? Porque estas células elas vão completar o processo de digestão e são elas que, movimentando-se, são responsáveis pela distribuição do alimento pelo corpo. Agora, de olho aqui, vamos entender um pouco da fisiologia desse animal. Veja bem, com o batimento dos flagelos, ele promove a circulação de água. A água que entra no corpo está trazendo o alimento em suspensão. As partículas de alimento, elas vão entrar e elas vão cair aqui, ó, nesse colarinho dos coanócitos. Então, o alimento que está entrando, ele está cheio de partículas em suspensão, certo? E quem vai capturar esse alimento são os coanócitos. Estas células fagocitam o alimento e esse alimento é trazido para o interior dos coanócitos e os coanócitos dão início ao processo de digestão. Opa! Eu acrescentei uma informação importante. A primeira função dos coanócitos é, com o batimento dos flagelos, promover a circulação de água. A segunda importância, o segundo papel dos coanócitos, são eles que, por fagocitose, capturam as partículas de alimento que vêm em suspensão e são eles que dão início ao processo de digestão. O que quer dizer que nesses animais a digestão é intracelular. Veja, poríferos só chegam até o nível de tecidos. Eu acabei discutindo, tem autor que fala que nem tecidos muito diferenciados eles apresentam. Então veja bem, se eles só chegam no nível de tecidos, eles não formam órgãos, eles não formam sistemas. Então eu não posso falar em sistema digestório, circulatório, nada disso. Eu não posso falar em estômago, intestino, nada disso. Esses animais não formam órgãos nem sistemas. Então o alimento que vem em suspensão na água, as partículas de alimento, caem nos coanócitos, nesse colarinho, são capturados por fagocitose e a digestão é feita no interior dos coanócitos, pelo menos o início da digestão. Por que início? Porque depois de digerir parcialmente o alimento, ele transfere esse alimento para os amebócitos. Quem completa a digestão são os amebócitos. Portanto, a digestão continua ocorrendo dentro das células. A digestão é totalmente intracelular. E como os amebócitos se movimentam pelo mesênquima, eles terminam distribuindo esse alimento para todas as células do corpo desse bicho. Então, os amebócitos são células muito importantes, em primeiro lugar, porque participam da digestão e são responsáveis pela distribuição do alimento. Tranquilo até aqui? Outra coisa importante. Aqui nessa região do mesênquima, algumas espécies de esponjas apresentam espículas de natureza calcária ou espículas de sílica.
O que são essas espículas? Essas espículas elas têm formas variadas. Essas espículas elas poderiam ser representadas assim. Elas estão presentes aqui, ó. Então aqui eu encontro uma espícula, aqui eu encontro outra espícula, aqui outra ainda. Elas estão nessa região do mesênquima. E essas espículas, elas funcionam como um esqueleto também, auxiliando a espongina, mas é um esqueleto mineral. A espongina é um esqueleto proteico, portanto um esqueleto orgânico. As espículas, quando presentes, porque elas estão presentes apenas em algumas espécies, as espículas, quando presentes, elas são ou de carbonato de cálcio, calcárias, ou são de sílica, espículas silicosas. Portanto, tem origem mineral. Por que eu estou destacando isso? Porque estas espículas são formadas por amebócitos. Então, na extremidade dessas espículas, nós sempre vamos encontrar amebócitos. As esponjas que apresentam espículas, eu disse, algumas espécies têm e outras não. As esponjas que têm espículas, estas espículas funcionam como um esqueleto mineral, né, não orgânico, e elas são formadas a partir dos amebócitos. Beleza? Por fim, estes amebócitos, quando da reprodução sexuada, são eles que vão se diferenciar em gametas. São os amebócitos que vão se diferenciar em espermatozoides e óvulos, quando esses animais forem se reproduzir sexuadamente. Então vamos lá. Quantos tipos de células eu citei para você até agora? 3. Eu falei dos pinacócitos que revestem externamente o bicho. Eu falei dos coanócitos, aquelas células com colarinho que têm um flagelo. Muito importantes, porque promovem a circulação de água, capturam o alimento e dão início à digestão. E eu falei dos amebócitos, que são as células que completam o processo de digestão e, movimentando-se pelo mesênquima, distribuem esse alimento. Mas os amebócitos fazem mais do que isso. Os amebócitos dão origem às espículas calcárias ou de sílica. E os amebócitos, na época da reprodução sexuada, diferenciam-se em gametas, diferenciam-se em espermatozoides e óvulos. O que quer dizer que esses amebócitos são células com potenciais muito variados e que podem se diferenciar em diferentes coisas no organismo. Portanto, são células embrionárias, são células totipotentes, porque eles podem se diferenciar em coisas distintas. Até aqui tranquilo? Para finalizar essa apresentação, existe um quarto tipo de celular. Esse quarto tipo celular é aquele que forma exatamente os poros. Então aqui onde eu fiz os poros, existe um tipo celular que é conhecido com o nome de porócito. Certo? Porócito. Por que porócito? Porque esta célula tem internamente um canalzinho que se abre para os dois lados. E é exatamente por esse canalzinho que se abre para os dois lados que a água entra, que a água vai circular no corpo desse bicho. Então esse quarto e último tipo celular são os porócitos, uma célula que tem um canal interno com duas aberturas, uma para o meio externo, outra para o meio interno. E desta forma a água entra e circula pelo corpo desse animal. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Acho que não. Tá tudo em branco. Tranquilo? Ana Beatriz está dizendo que está tudo tranquilo, tudo certo. Ótimo. Então vamos iniciar aqui as projeções, porque nas projeções eu termino comentando alguns aspectos ainda sobre a reprodução desses animais e também dos diferentes grupos de esponjas. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos slides desta aula. Eu vou mudar, né?
Bom, a imagem inicial, uma brincadeira, tá aí o Bob Esponja. Eu nem sei se o Bob Esponja faz parte da história de vocês ou não, se isso já é uma coisa muito velha e que começa a denotar a idade das pessoas. Mas tá aí o nosso querido Bob Esponja. Vamos lá, poríferos. A primeira pergunta é, você já pensou tomar banho se ensaboando com o esqueleto de algum animal? Tomar banho me ensaboando com o esqueleto de um bicho? Veja, essa esponja é uma esponja sintética que a gente usa normalmente no nosso banho, e essa aqui é o que eu já falei de a bucha de origem vegetal. Lá no tempo da minha avó, da minha, não da sua, da minha avó, eles tomavam banho com essa esponja. Essa é uma esponja de origem animal. Veja que o formato das esponjas sintéticas que nós usamos hoje é muito parecido com esse, né? Os caras usam isso como modelo para formar as nossas esponjas. Só que isso aqui é proteína, é um esqueleto proteico, isso é espongina, que é o que sobrou depois do tratamento. Beleza? Vamos lá. Reino Animalia, filo porífera. Dá uma olhada. Aqui eu tenho um porífero. E veja que na superfície do corpo existem inúmeros poros, por onde a água entra. E aqui eu tenho uma abertura maior, que é o ósculo, por onde a água sai. Aqui eu tenho um indivíduo isolado, preso a um substrato, todos eles são fixos, todos eles são aquáticos. Aqui eu tenho uma colônia de poríferos. Então veja, eles podem viver isolados ou eles podem formar colônias, mas são sempre aquáticos, sempre presos a um substrato e a circulação de água pelo seu corpo é fundamental. Poros quer dizer poro. O que caracteriza esse grupo e que dá nome ao grupo é a presença de poros na superfície do corpo. É o primeiro filo animal. Eles têm uma organização muito simples. Veja, formam tecidos e aqui, para eu ficar no equilíbrio entre quem diz que não tem tecido e quem diz que tem tecido, eu estou dizendo que eles têm tecido pouco especializado. Tecidos pouco especializados. Eles não formam nenhum órgão, eles não formam nenhum sistema. Eles só chegam ao nível de tecidos, não formam órgãos ou sistemas. Tá certo? São animais fixos, são animais sésseis, presos às rochas, vivem na água, a maioria é marinho. Esse esquema que você está vendo aqui, ele repete aquele esquema que eu fiz, só que aqui sempre muito mais bonito. Revestimento feito pelos pinacócitos. Revestimento interno, o revestimento do átrio ou da espongiocele é feito pelas células flageladas, que eu chamo de coanócitos. Essas células, elas têm flagelo, promovem a circulação de água, capturam o alimento e dão início à digestão. Essa região mais amarela, de um amarelo mais intenso, é o mesênquima, e nesse mesênquima eu encontro um tipo celular que são os amebócitos, que lembram amebas. Estão se movimentando por esse mesênquima. Os amebócitos, como eu disse, eles completam o processo de digestão e distribuem esse alimento para todo o corpo. Ou seja, nesses animais a digestão é inteiramente feita dentro das células, digestão intracelular. Muito bom. Veja que nessa esponja eu tenho as espículas. Estas espículas de sílica ou calcário são produzidas pelos amebócitos. E a época da reprodução, esses amebócitos vão se diferenciar nos gametas. Beleza? Aqui eu tenho o quarto tipo celular. Esse quarto tipo celular são os porócitos. Veja que essas células formam este poro, por onde a água entra, cai nessa região do átrio e sai por essa abertura maior, que nós chamamos de ósculo. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tem dúvida? Vamos lá. Minha tia dava banho no meu pai com essa esponja. Diz ele que arrancou o couro dele, que tem lugar que não nasce mais pelo. Ah, veja bem. Eu disse que algumas esponjas, algumas espécies de esponjas não formam espículas, outras formam espículas. Se você tomar banho
e usar como esponja aquelas que têm espículas, eu disse que essas espículas têm formação calcária ou de sílica. Se você passar isso na sua pele, realmente machuca. A sua avó, que dava banho no seu pai, ela usou essas esponjas que não eram de boa qualidade, porque elas tinham sílica ou calcário, e era isso que machucava a pele do seu pai. Tá certo? As esponjas boas eram daquelas espécies que não têm esse esqueleto calcário, não tinham essas espículas e, portanto, não machucavam não. Tá legal? E tadinho, tadinho mesmo, né? Mas tava bem limpo, né? Depila, deixa limpinho, isso mesmo. Aí alguém está perguntando aqui, onde as espículas ficam mesmo? As espículas ficam nessa região do mesênquima, entre a camada dos pinacócitos e a camada dos coanócitos, né? Professor, então coanócito, aí não dá muito para ler, repleto de... Ah, sim, repleto de lisossomos. Não só os coanócitos vão ter lisossomos, como os amebócitos também vão ter lisossomos para poder fazer a digestão dentro dessas células. Perfeito, é isso mesmo. É assim que a coisa acontece, tá? Voltando lá para os nossos slides. Veja lá, aqui é uma outra imagem de uma esponja, essa esponja em corte, mostrando a circulação de água. Lembrando, isso traz o alimento, traz o oxigênio, leva embora os excretas, leva embora o gás carbônico e etc. E aqui um detalhe, ó, aqui é o coanócito. O coanócito está aqui, ó, na superfície interna, que está em azul, ó, ele está ampliando esse aqui, o coanócito. A água que entra traz as partículas de alimento, e essas partículas de alimento são fagocitadas pelo coanócito. Esse coanócito, como já disseram aí, com os seus lisossomos, dá início à digestão e transfere isso depois para os amebócitos, que estão nessa região do mesênquima. Transfere isso para os amebócitos, que completam a digestão e, movimentando-se por aqui, distribui esse alimento para todas essas partes do corpo. Legal? Bom, isso eu não comentei com você. As esponjas são classificadas em 3 grupos. As esponjas mais simples, que foi a que eu usei no meu esquema e que a gente até agora estudou, são esponjas do tipo Ascon. Esta aqui são as esponjas do tipo Sicon e essas mais complexas, bem mais complexas, são esponjas do tipo Leucon. O que você está percebendo é que aqui a água entra no corpo, cai diretamente no átrio e já vai embora. Aqui a água começa a circular um pouco mais pelo corpo antes de cair no átrio e ir embora. E no tipo Leucon, que é o mais complexo, veja que eu tenho um monte de canais internos por onde a água vai circulando até cair nesse pequeno átrio e ir embora. A vantagem disso aqui é que eu tendo todos esses caminhos, a água permanece mais tempo em contato com as células. Com mais tempo em contato, é mais alimento que pode ser capturado, é mais oxigênio que pode ser retirado. Portanto, essas esponjas mais complexas, elas são mais eficientes na captura de nutrientes, na captura de gases, né, do oxigênio, e eliminam, então, os excretas que vão embora aqui nessa circulação de água. Classificação Asco, Sicon e Leucon tem a ver com a complexidade da organização dessas esponjas. Nada assim muito importante, mas só para você saber que existem essas variações. E para finalizar esse grupo de poríferos, a gente tem que falar de reprodução. Bom, toda vez que eu falar em reprodução a partir de hoje até a última aula do ano, nós vamos ter 2 tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. O que diferencia esses 2 tipos de reprodução? O que caracteriza a reprodução assexuada? O que é que caracteriza a reprodução sexuada? Comigo. Na reprodução assexuada, os organismos formados são idênticos aos seus ancestrais. Na reprodução sexuada, os organismos formados, os descendentes, apresentam variações em relação aos seus ancestrais. Portanto, o que diferencia a reprodução assexuada da reprodução sexuada é isso. Aqui os indivíduos são exatamente idênticos e idênticos aos seus ancestrais. E aqui os descendentes variam, apresentam variações. Portanto, a variabilidade genética é característica da reprodução sexuada. Você está estudando divisão celular com a Mari.
Hoje ela não veio. Você ia estudar com a Mari meiose. E a Mari ia relacionar a meiose exatamente à formação dos gametas. A Mari ia relacionar a meiose com a reprodução. A meiose é fonte de variabilidade genética. Além da meiose, que forma gametas diferentes, espermatozoides diferentes, óvulos diferentes, geneticamente diferentes, veja, eu vou pegar o material genético de um com o material genético do outro e eu vou unir materiais genéticos distintos e, portanto, produzir um novo material genético. O que caracteriza a reprodução sexuada é a variabilidade genética. Legal? Tá claro esse conceito para você? Muito bem. Eu vou falar de reprodução de poríferos e começo a falar da reprodução assexuada. O primeiro tipo de reprodução assexuada é o que nós chamamos de brotamento. O que acontece aqui? Aqui você tem uma esponjinha e aqui nessa região dessa esponja começam a ocorrer mitoses e aí um novo organismo começa a se formar aqui. Veja que esse indivíduo é igualzinho a esse. E quando ele atinge um determinado tamanho, ele se desprende, se fixa ao substrato e cresce. Quando ele se desprende, fixa ao substrato, eu tenho indivíduos separados, vivendo isolados. Eventualmente, e isso é possível, ele permanece unido fisicamente ao seu ancestral. Se esses brotos se desenvolvem, crescem e permanecem unidos, eu começo a formar então uma colônia de indivíduos. Eu começo a formar uma colônia de esponjas. Então eu posso ter indivíduos isolados, ou eu posso ter indivíduos coloniais, tá certo? Mas como é que se forma isso? Por brotamento. Forma-se esse broto por mitoses. Esse indivíduo é geneticamente idêntico ao seu ancestral. Uma outra forma de reprodução é a regeneração. Como esses organismos são muito simples e o seu grau de diferenciação celular é baixo, é muito pequeno, se eu pegar uma esponja dessa e fragmentar, e ela pode ser fragmentada na natureza, os pedaços da esponja que se formam pela fragmentação, cada um desses pedaços dá origem a um novo organismo completo. Então a regeneração, a capacidade de regeneração, é uma forma de reprodução quando ele se fragmenta em mais de um pedaço, 2, 3 pedaços, eu vou ter 2, 3 indivíduos. Todos eles geneticamente iguais, portanto é um processo assexuado. Um comentário importante. A capacidade de regeneração de um organismo é inversamente proporcional à sua complexidade. Esses organismos são muito simples. A capacidade de regeneração é alta. Organismos mais complexos, a camada de regeneração diminui. Quanto mais complexo é o organismo, menor é a sua capacidade de regeneração. Claro? Bom, além da reprodução assexuada, nós podemos falar de reprodução sexuada. E aí, minha gente, não tem muita novidade. Eu tenho aqui a esponja, outra esponja. Os amebócitos se diferenciam em espermatozoides. Na outra esponjinha, os amebócitos se diferenciam em óvulos. Os espermatozoides fecundam esses óvulos, formam um zigoto. Esse zigoto dá origem, então, a uma pequena larva, dá início ao desenvolvimento embrionário e forma uma pequena larva. Essa larva é chamada de anfiblástula. Essa larvinha, ela tem cílios, então ela pode nadar, ela pode se movimentar. Ela movimenta-se pelo mar, procurando um ambiente que seja favorável, e aí ela se fixa e dá origem a uma nova esponjinha. Como eu tenho gametas formados por meiose, como eu tenho encontro de gametas aleatório, eu tenho grande variabilidade genética. Esse indivíduo formado não é geneticamente igual aos seus ancestrais. Esse é um processo sexuado de reprodução que leva à formação de gametas, fecundação, formação dessa larva ciliada, que nada, movimenta-se, acha um ambiente favorável, se fixa e se desenvolve. Beleza? Alguma dúvida na reprodução? Vamos lá, porque eu estou finalizando a conversa sobre poríferos. Não, vai. O escleroblasto escleroblasto é o mesmo que amebócito, porque uma anotação antiga que eu escrevi, o escleroblasto produz espícula. Tá errado.
Olha, o Carol, eu tô aqui um pouco em dúvida com relação a essa expressão. Esclero, né? Esclero tem a ver com uma estrutura rígida, tá? Esclero é rígido, né? Lembra de esclerênquima nas plantas? Esclerênquima é um tecido de sustentação e é um tecido rígido. Então, esclero tem a ver com essa rigidez. Escleroblastos são células que vão formar essa estrutura rígida. Muito bem, essa estrutura rígida seria a espícula. Então, ela se originaria desses escleroblastos ou, no caso, dos amebócitos. Mas aqui o que eu tenho para mim é que são esses amebócitos que podem eventualmente serem chamados escleroblastos, eu não saberia dizer para você, tá? É a mesma coisa aqui, ó. O Gustavo já está confirmando, é exatamente a mesma coisa, tá bom? Beleza? Se é só essa dúvida, a gente então encerra aqui a nossa conversa sobre poríferos. Eu vou apagar essa minha lousa, eu vou apagar a lousa e vou dar início ao estudo dos quinidários. Heron, em um trecho do texto teórico, afirma que os poríferos são sésseis apenas quando adultos. Isso tem relação com a reprodução? Acabei de mostrar para você. Ele tem uma fase larval, que é a anfiblástula, e tem cílios, e o batimento desses cílios permite que essa larvinha se movimente, que ela nade à procura de um ambiente mais favorável, onde ela vai se fixar e dar origem, então, ao indivíduo adulto. Só essa fase larval é que apresenta essa capacidade de movimentação. Tudo bem? Tá claro? Entendido? Muito bem, Gustavo. É isso aí. Certo? Mais nenhuma questãozinha? Onde se origina? Óvulos e espermatozoides se originam a partir dos amebócitos. Os espermatozoides são liberados, nadam, encontram o óvulo que está na esponjinha que formou o óvulo, fecunda, forma o zigoto, começa o desenvolvimento embrionário, e é bom chamar a atenção, nesse caso, o desenvolvimento embrionário para no estágio de blástula. Esses animais, o desenvolvimento embrionário deles é muito rudimentar, para no estágio de blástula. Eles não formam nem a gástrula, eles não formam nem dois tecidos, ecto e endoderme, nada disso. Eles param na blástula. Por isso que esses organismos são tão simples assim, tá certo? Aí isso dá origem à larvinha, a larvinha ciliada, a anfiblástula, que vai nadar e se fixar. Tá legal? Então tá bom, acho que é isso aí. As perguntas foram todas elas respondidas. Vamos voltar aqui para a lousa, eu vou apagar a lousa e vamos começar então o nosso papo sobre quinidários. Tá legal? Nossa, hoje eu não trouxe água. Vamos lá. Segundo filo de animais que nós vamos estudar é o filo Quinidária, também chamado de Coelenterata. Filo Quinidária ou Coelenterata. Eles são então os chamados quinidários ou coelenterados. Filo Quinidária ou Coelenterata, quinidários ou coelenterados. É a mesma coisa. Minha gente, o termo quinidário, quinide, quer dizer urtiga. Quinide quer dizer urtiga. E esse termo está fazendo menção à presença de um tipo celular característico dos quinidários. São as chamadas células urticantes, que são células que promovem uma queimadura. Muito bem, uma irritação na nossa pele.
Quem é o quinidário que você conhece? Quem é o quinidário que você já ouviu falar, que você já provavelmente viu, já teve algum contato? São as águas-vivas. As águas-vivas são organismos muito bonitos, têm uma coloração muito variada, variam de alguns pequenos centímetros até algumas bem maiores, né, com meio metro de diâmetro e se movimentam aí pela água. São bichos assim, às vezes muito bonitos, realmente muito atraentes. No entanto, esses bichos podem ser muito perigosos para nós. Por quê? Porque eles apresentam essas células urticantes, né, que nós vamos chamar de quinidoblastos, e estas células podem liberar substâncias que causam irritação na nossa pele, algumas vezes causam algumas queimaduras muito graves. Então, se o cara está nadando lá no mar, de repente ele esbarra num desses bichos, ao esbarrar num desses bichos ele termina se queimando. É uma queimadura bastante chatinha. Agora, se tiver um monte deles, você esbarra num, depois esbarra no outro, se queimou aqui, se queimou lá, você começa a ficar desesperado. São alguns casos, né? Existem vários casos já relatados de pessoas que por conta disso entram num caso de desespero quando tem muitas águas vivas no seu entorno e elas terminam morrendo, elas terminam se afogando por conta dessa agitação, por conta dessas queimaduras, por conta do descontrole, elas terminam sucumbindo e morrem afogadas. Tá, então eu disse que elas podem trazer algum perigo. Como são chamadas estas células? Estas células são chamadas de quinidoblasto ou quinidócitos. Quinidoblasto ou quinidócitos. É a mesma coisa. Então a primeira característica desses animais é a presença dessas células urticantes e que dá nome ao grupo, quinidários. Mas eles também podem ser chamados de selenterados. Enteron é uma expressão que vem lá do grego e enteron quer dizer intestino. Intestino. Por que esses animais são chamados de selenterados? Este nome faz menção ao fato deles serem os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva. Portanto, eles apresentam já um intestino, onde vai ocorrer a digestão. Opa! Eles já têm sistema digestório. Olha a novidade, coisa nova. São os primeiros animais a apresentarem um sistema digestório. Apresentam um intestino. E, portanto, a digestão vai ocorrer nesta cavidade, pelo menos em parte. Esta digestão vai ocorrer fora das células, pelo menos em parte. Nos quinidários, nos selenterados, como eu tenho intestino, parte da digestão vai ocorrer nesta cavidade digestiva. Portanto, fora das células, digestão extracelular. E a gente vai ver daqui a pouco que essa digestão se completa nas células que formam a parede do intestino. E, portanto, esses animais apresentam digestão extra e intracelular. Aqui eu já posso falar na presença de um sistema digestório. Eles já têm um intestino, uma cavidade digestiva. Então são duas coisas importantes que a gente fala inicialmente sobre selenterados ou quinidários. A presença de células urticantes e a presença de uma cavidade digestiva, portanto, os primeiros animais que têm um sistema organizado e esse sistema é o sistema digestório. Outra coisa importante de a gente falar inicialmente para vocês é que os quinidários, eles apresentam duas formas de vida. Uma forma fixa e uma forma móvel. A forma fixa, a forma séssil, ela é conhecida com o nome de pólipo. E a forma móvel, que nada, que se movimenta, que se desloca pelo ambiente, é conhecida com o nome de medusa. Então veja bem, há pouco eu disse para você, olha, tem um quinidário que você conhece, que provavelmente você já deve ter visto na praia, tal, que são as águas vivas. Olha a minha mão. Quando você olha para a minha mão aqui, eu estou representando o nadar de uma água viva.
elas contraem o seu corpo e, ao contrair o seu corpo, elas formam um jato de água que é expulso e que então impulsiona elas na direção contrária. Elas nadam por jato propulsão. São formas móveis. As águas-vivas são o que nós chamamos de medusas. Mas tem um outro representante que você conhece muito bem desse grupo também, que não tem nada a ver com a água-viva, que são os corais. Os corais, outro representante desse grupo, dos quinidários, você conhece, e eles são formas fixas, eles estão presos ao fundo dos mares, ao fundo dos oceanos. E, portanto, são as formas que nós chamamos de pólipos. Entre os quinidários, eu vou encontrar duas formas, as formas móveis e as formas fixas. As móveis chamadas de medusas e as fixas chamadas de pólipo. Olha os meus esqueminhas. Os pólipos, eles têm a forma cilíndrica e estão presos a um substrato. São sésseis. Na parte superior, oposta onde ele se fixa, está a boca do bicho. Veja, ele já tem cavidade digestiva e essa cavidade digestiva apresenta uma abertura. A abertura é a boca, que está aqui na parte superior. E em volta da boca, ele vai apresentar tentáculos. Essa é a estrutura do corpo do pólipo. Está fixo. Se isto aqui é a sua boca, esta boca abre-se para o interior do animal e aqui está, então, a sua cavidade digestiva. Olhe os meus desenhos são ridículos, eu não desenho muito bem. Mas eu estou mostrando para você que essa cavidade digestiva está indo até a base do animal. Essa cavidade digestiva entra pelos tentáculos, portanto, esta cavidade digestiva vai alcançando todas as partes do corpo do animal. Isto aqui é o intestino do bicho. Isto aqui é a sua cavidade digestiva. Isso aqui eu chamo de cavidade gastrovascular. Posso chamar de intestino? Posso. Posso chamar de sistema digestório? Posso. O nome normalmente utilizado é cavidade gastrovascular. Eu já vou explicar por que dessa expressão. Mas veja, o pólipo está preso a um substrato, tem essa forma cilíndrica, aqui na parte superior está a boca e os tentáculos em volta da boca. Olha para meu braço e a minha mão. Estou tentando fazer uma representação só para você ver aqui, ó, a forma cilíndrica, na parte superior está a boca e aqui em volta da boca estão os tentáculos. Está vendo? Está percebendo? Agora, olha o movimento que eu vou fazer. Esquece o meu braço e fica olhando só para a minha mão. Esquece o meu braço e olha só para a minha mão. O que acontece? Veja que a água-viva que eu representei agora há pouco, que nada por jato propulsão, a água-viva nada mais é do que a inversão disso aqui. Na água-viva, o que a gente tem é, ó, os tentáculos, a boca do bicho, certo? A boca agora está voltada para baixo e não para cima. A boca é a abertura do sistema digestório e esse sistema digestório vai a todas as partes do corpo do animal. O que é isto aqui? Isto aqui nada mais é do que a cavidade gastrovascular. Esses animais apresentam um intestino. Então veja bem, a forma pólipo e a forma medusa parecem muito diferentes, muito distintas umas das outras, mas na prática não são. O que é? É o corpo do bicho que apresenta numa região tentáculos em volta da boca. Essa boca está ligada à cavidade digestiva e se espalha por todas as partes internamente no corpo, seja no pólipo, seja na medusa. Por que essa cavidade é chamada de cavidade gastrovascular? Quando você fala cavidade gástrica, gastro, estômago, intestino, tem a ver com a digestão. E eu já disse para você, nesses animais a digestão começa fora das células, é digestão extracelular.
começa nessa cavidade digestiva, no intestino do bicho. Ela começa nessa cavidade e vai se completar nas células que formam a parede do intestino. Alguns autores falam em gastroderme, a parede que forma o intestino, a gastroderme. Então eu tenho digestão extracelular e eu tenho digestão intracelular, as duas formas de digestão. Tranquilo? Mas como esse intestino alcança todas as partes do corpo do animal, ele não faz só a digestão. Ele também faz a distribuição do alimento. Por isso, eu falo em cavidade gastrovascular. Quando eu uso a expressão vascular, na sua cabeça talvez você associe vascular com vasos, vasos condutores, com os vasos sanguíneos. O nosso sistema circulatório tem esse papel de distribuir o alimento para todas as partes. Esse bicho tem sistema circulatório? Não, de jeito nenhum, nunca. O único sistema que ele apresenta organizado é o sistema digestório, que faz a digestão, mas também faz a distribuição do alimento, ou seja, está fazendo o papel que eu associo ao sistema circulatório. Por isso eu falo em cavidade gastrovascular. Faz a digestão e a distribuição do alimento para todas as partes do corpo. Tranquilo? Um detalhe. Esse tubo digestivo, ele apresenta uma única abertura, a boca. Por isso nós falamos em sistema digestório incompleto. Ele tem uma única abertura, a boca. Então eu falo em sistema digestório incompleto. No nosso caso, a gente tem a boca, que é uma abertura do sistema digestivo, e a gente tem o fiofó, o ânus, que é outra abertura. Como nós temos duas aberturas, uma onde há a entrada do alimento e a outra onde há a saída dos resíduos, nós falamos então em sistema digestório completo. Aqui, o alimento entra pela boca, ele é digerido nessa cavidade digestiva, ele é distribuído para todas as partes e os resíduos saem por onde? Saem pela própria boca. Como a única abertura é a boca, eu falo em sistema digestivo incompleto. Atualmente, a gente usa uma outra nomenclatura. O alimento entra pela boca, o resíduo sai pela boca. A gente fala em sistema digestório bidirecional. Bidirecional porque tenho entrada e saída pela boca. Tá claro? Sistema digestório incompleto ou sistema digestório bidirecional. É exatamente a mesma coisa. Então, nesses bichos, eu tenho uma cavidade digestiva que eu chamo de cavidade gastrovascular, eu tenho digestão extra e intracelular, uma única abertura, a boca, sistema digestório incompleto ou bidirecional. Tranquilo? A segunda coisa importante que dá nome a esses animais é que eles têm essas células urticantes. Onde se encontram estas células urticantes? Onde estão os quinidoblastos ou os chamados quinidócitos? Eles estão em toda a superfície do corpo. Então eu tenho aqui uma epiderme que reveste o animal. Eles estão em toda a superfície do corpo. Apesar deles estarem em qualquer parte do corpo, estas células concentram-se em grande quantidade nos tentáculos do bicho. É lá nos tentáculos que eu tenho elevada concentração de quinidoblastos. Tem em qualquer parte do corpo? Sim, mas elas se concentram nos tentáculos do animal. É nos tentáculos que eu tenho grande quantidade de quinidócitos ou quinidoblastos. É fácil de você entender. Vamos pensar no pólipo? Ele é fixo, não é fixo? Qual é o problema de um animal fixo? Ah, eu estou fixo, eu preciso de alimento. O que eu faço? Bom, eu tenho que movimentar a água. Movimentar a água porque essa água vai trazer até mim o alimento que eu preciso. Dá uma olhada aqui, ó. Eu agora sou um pólipo, estou preso, estou fixo. Eu não saio daqui. O que eu faço? Movimento os meus tentáculos. Dá uma olhada, olha aqui eu fazendo. Você vai movimentando os tentáculos. Conforme você vai movimentando esses tentáculos, você vai fazendo a circulação de água em torno do corpo do bicho. E é dessa forma que ele traz até ele a sua presa. E com os seus tentáculos, ele abraça a sua presa.
Veja, ele abraça as presas com o tentáculo. E é nesses tentáculos que eu tenho grande quantidade dessas células urticantes. Quando ele abraça essa presa, essas células explodem, eu já vou mostrar como, liberam as toxinas, liberam aquelas substâncias urticantes, isso paralisa a presa e ele pode então levar a presa até a sua boca. O animal captura o alimento que entra pela sua boca, cai na sua cavidade digestiva, faz a digestão e tal, e o resíduo sai pela própria boca. Então, na superfície do corpo, principalmente nos tentáculos, estão os quinidócitos ou quinidoblastos. Dá uma olhada nesta célula. Está aqui representado um quinidócito para você. Esta célula, ela é bem bacana porque ela apresenta no seu interior uma cápsula. E essa cápsula tem dentro dela um fio enrolado. Isto que eu desenhei, ó, isto é a célula, isto é o quinidócito, isto é a célula. Esta cápsula que está dentro da célula é o nematocisto. É dentro dessa cápsula que está a substância urticante, aquela substância que provoca as irritações e as queimaduras, estão dentro dessa cápsula e dentro dela eu tenho um fio enrolado. Observa que aqui existe um cílio. O cílio desta célula está funcionando como se fosse um gatilho. Quando esse cílio é estimulado, seja mecanicamente, seja por variações químicas do ambiente, veja, ele está movimentando os tentáculos, a presa chegou, ele abraçou a presa. Na hora que ele abraça a presa, existe um estímulo mecânico e esses cílios então disparam esse nematocisto. O que quer dizer dispara esse nematocisto? O que acontece aqui é que este nematocisto reverte e o fio que estava enrolado aqui dentro sai. Este fio é um fio oco e as substâncias que estavam aqui dentro são então o quê? Liberadas. E são essas substâncias que são substâncias urticantes que paralisam a presa e permitem que ele capture o alimento e faça a digestão. Legal? Beleza? Veja, isso aqui não simplesmente serve para a captura de alimento, mas também funciona como uma defesa para o organismo. Por quê? Porque como essas substâncias irritam, causam queimaduras, etc., muitas vezes os predadores desses animais têm que tomar cuidados especiais e se afastam, fugindo exatamente da possibilidade de uma queimadura. Tanto faz se é para captura de alimentos, se é para proteção, né, contra predadores. O que interessa é que essas células urticantes, os quinidoblastos, são muito importantes para esses animais. Claríssimo? Dúvidas até aqui? Heron, posso falar que os corais são seres sésseis? Sim, os corais são sésseis, os corais são formas de pólipo, perfeitamente, são sésseis. Tudo tranquilo, tá tudo certo. A digestão é completa? Sim, a digestão é sempre, mesmo que a digestão seja somente intracelular, a digestão é completa. O que é digestão completa? A digestão é completa quando o alimento formado por moléculas grandes, por moléculas complexas, são todas elas quebradas até a sua forma mais simples. Então, os carboidratos vão virar todos monossacarídeos, glicose, frutose. As proteínas vão virar tudo aminoácidos. Isso é a digestão completa. Isso pode ocorrer dentro das células, digestão intracelular. Isso pode ocorrer fora das células, na digestão extracelular ou de forma mista. Parte ocorrendo fora das células e complementando-se dentro das células na digestão intracelular. Legal? Tudo bem? Carol, é isso aí? Então vamos para os nossos slides, onde eu complemento um pouco daquilo que a gente conversou aqui e revejo algumas coisas. Perguntando, os quinidários são protostômios ou eles não entram nessa classificação? Não entram nessa classificação de jeito nenhum. Eu só posso falar em protostômio ou deuterostômios em animais que têm o tubo digestório completo, que tem boca e ânus. Tendo boca e ânus, aí eu vou saber, a boca veio primeiro, ele é protostômio. Não, a boca se formou depois, primeiro forma-se o ânus e a boca depois, então ele é um deuterostômio. Essa classificação só serve para quem tem tubo digestório
completo, tá? Como o pólipo pega o alimento? Eu disse, ele vai movimentando os seus tentáculos, cria circulação de água e dessa forma os animais, as suas presas se aproximam e ele com os tentáculos prendem e paralisam as suas presas. Tem algum nome essas células que terminam a digestão? Não, a célula em si não. Eu disse que a digestão começa aqui na cavidade gastrovascular e vai terminar nas células da parede que reveste esse intestino. Essa parede, ela é chamada por muitos autores de gastroderme, né? Então essas células que constituem a gastroderme são as células que finalizam o processo de digestão. Certo? Tudo bem, Carol? Então tá bom. Vamos lá para os nossos slides. Eu preciso pegar aqui o projetor. Porífero não me interessa mais, reprodução já foi tudo. Quinidários. Quinidários. Muito bem. Quinidários, reino animalia, filoquinidária. Dá uma olhada nessas imagens agora que eu estou apresentando para vocês. Olha aqui, todo mundo. Veja, eu tenho aqui vários representantes. Alguns deles eu acho que você conhece. Aqui eu tenho uma belíssima água-viva. Água-viva móvel eu chamo de medusa. Aqui, minha gente, eu tenho o típico coral, o brain coral, né? O coral que lembra aí um cérebro. Isso aqui é um típico coral, forma fixa, pólipo. Aqui eu tenho corais também, olha esses dois aqui nadando nesse mar de corais aqui belíssimo. Isso aqui provavelmente é na Austrália, né? Um lugar bacana e tal. Outra coisa importante, dá uma olhada nesses corais aqui. Veja que esses corais que aparecem nessa região aqui, eles são muito coloridos. De onde vêm as cores desses corais? Muitos corais, eles se associam a algumas algas, né? As zooxantelas, eles se associam a essas algas. E são essas algas que trazem essa coloração muito variada e muito bonita aos corais. Você já deve ter ouvido falar do branqueamento dos corais. O que é isso? Por questões de aquecimento global, variação de temperatura da água dos oceanos, estas algas, elas vão morrendo. Esta associação então vai se desfazendo e essas cores vão desaparecendo. É o que nós chamamos de branqueamento dos corais. É um problema sério porque isso mostra a alteração do ambiente e o prejuízo que isso traz para esses organismos. Este aqui é uma exceção. Essa aqui é a hidra. Veja, é um pólipozinho, olha os tentáculos aqui, bonitinho, mas é um quinidário de água doce. Veja que a maioria, todos aqui, são de água salgada. Esse aqui é de água doce, é a hidra. Minha gente, essa aqui é a fisália, popularmente chamada de caravela. A fisália é uma colônia de quinidários. Isto aqui não é um animal, isso aqui é uma colônia de animais, onde um animal sofre uma grande modificação, ele então vai ficar cheio de gás que permite a flutuação dessa colônia. Isso aqui também é bastante perigoso, porque essa parte da colônia aqui, que seriam uns tentáculos grandes assim, essa parte da colônia, né, ela tem alguns metros de comprimento às vezes. E portanto você vê assim um negocinho boiando, está até distante de você, mas por baixo d'água você tem essa parte aqui. E aqui eu tenho um monte de indivíduos cheio de células urticantes. Isso aqui também pode provocar queimaduras mais sérias na gente, tá? E esse aqui todo mundo conhece. Essa aqui é a anêmona. Assistiu o filme Nemo? Assistiu? Muito bem. Onde vivia o Nemo? O Nemo vivia no meio das anêmonas. Por que ele vivia por aqui? Gente, isso é um tipo de associação. Aqui, ó, vivendo no meio desses bichos, ele encontrava proteção. Lembra? Isso aqui, ó, são os tentáculos repletos de células urticantes. Se ele, Nemo, é pouco sensível a essas toxinas, ele pode viver muito bem por aqui, sem se queimar, sem ser prejudicado e protegendo-se de possíveis predadores que não se aproximam com medo das queimaduras provocadas por esses organismos. Legal isso, né? Super legal. Mas aqui, ó, só para você ver a enorme variedade de indivíduos que constitui esse reino, esse filo que eu estou chamando de filo quinidária ou selenterado. Oi? Para quê? Tem aula? Não, eu vou precisar de mais que 8 minutos. Não, eu comecei às 10.
Ah, mas eu vou precisar mais. Vamos lá. Quinidários ou selenterados. Nesse filme eu tenho dois tipos morfológicos. Uma forma fixa, que eu chamo de pólipo, e uma forma livre natante. Ó, livre natante ou livre nadante. As duas formas são corretas. São as medusas. Então aqui eu tenho uma anêmona como exemplo de pólipo e eu tenho uma água-viva como exemplo de medusa. E aqui aquela representação que eu fiz para vocês, o pólipo e a medusa, mostrando que é apenas uma inversão das posições. Quinidário. Por que recebe esse nome? Por conta das células urticantes. Então veja bem, aqui tem uma água-viva, nos seus tentáculos eu encontro grande quantidade de quinidoblastos ou quinidócitos. Veja, aqui está o nematocisto com fio enrolado, estimulou, ele reverte e as substâncias saem por esse fio, que é oco, e libera aqui o líquido urticante. Beleza? Muito bem. Como disse, essas células são encontradas em toda a superfície do corpo, mas mais concentradas nos tentáculos. Por que eles são chamados de selenterados? Entero e intestino, isso faz referência à cavidade digestiva. Olha essa imagem, eu quero chamar a atenção para uma coisinha para você. Duas coisas eu vou chamar a atenção. Veja bem, aqui eu tenho uma hidra, é um quinidário pólipo fixo, fiz o corte. Cavidade digestiva, veja como a cavidade digestiva entra pelos tentáculos, vai a todas as partes do corpo. A boca é a única abertura, por isso eu falo em sistema digestório incompleto ou bidirecional. A digestão ocorre parte nessa cavidade e parte nas células da gastroderme. Ok? Se eu fizer um corte transversal, e é isso que eu quero que você veja, se eu fizer um corte transversal, olha o que você vê. Eu tenho um revestimento externo feito pela epiderme e eu tenho um revestimento interno, o revestimento da cavidade digestiva, que é a gastroderme. Quantos tecidos eu tenho? 2 tecidos. O que reveste externamente e o que reveste internamente. Exatamente porque esses animais têm 2 tecidos, eu digo que esses animais são diblásticos. Diblásticos. Eles têm apenas 2 tecidos, o de revestimento externo e o de revestimento da cavidade digestiva. Entre esses 2 tecidos, existe aqui aquela cavidade, aquela camada de geleia que eu chamava de mesênquima, e aqui eu posso chamar de mesogleia, mesênquima, mesogleia, geleia, mesogleia. Nessa mesogleia eu vou encontrar células nervosas. Atenção! Quinidários têm um único sistema, que é o sistema digestório. Mas quinidários já apresentam células nervosas que formam uma rede nervosa, um tecido nervoso difuso. É isso que permite que ele faça as contrações do seu corpo para a natação, por exemplo, das hidras. Se você der um toque nessa hidrazinha aqui, ó, das águas vivas que nadam. Se eu der um toque aqui nessa hidrazinha, ela vai recolher todo o corpo assim, de forma única. Por quê? Porque eu estou dando um estímulo de natureza mecânica e a reação é a contração do corpo. E contrai o corpo todo, porque existe uma rede, um tecido nervoso difuso espalhado por todo o corpo que coordena esses movimentos. Eu não falo ainda em um sistema nervoso organizado, mas aqui eu já tenho células nervosas organizadas em um tecido nervoso, uma rede nervosa difusa. Tá legal? Então eu tenho 2 tecidos, mais uma rede nervosa difusa, formando então, caracterizando os animais diblásticos. Beleza? Por que essa cavidade digestória ela, é incompleta? Nós já falamos disso. E eu chamo de cavidade gastrovascular porque ela faz a digestão e ela faz a distribuição dos nutrientes. Beleza. Agora, para finalizar, eu preciso fazer 2 coisas importantes. Eu preciso fazer a classificação e falar da reprodução. Vamos ver. Minha gente, olha aqui. Classificação. A primeira classe é a classe hidrozoa e é uma classe bastante diversificada. Eu tenho aí como representantes a hidra, a obélia e a caravela. A caravela eu já falei para vocês, isto aqui é uma colônia de indivíduos, não é um indivíduo, a gente chama de caravela e o nome técnico dela é Physalia. Isso aqui é uma colônia de indivíduos. Esta aqui é a
obélia. A obélia também é um quinidário colonial. E eu tenho aqui uma colônia formada por diferentes pólipos. Então, a colônia é sempre na fase de pólipo. Eu tenho aqui vários pólipos. Aqui eu tenho um pólipo, aqui eu tenho outro pólipo, outro aqui, outro lá. E eles estão fisicamente ligados, eles estão constituindo uma colônia. Mas eu quero que você observe nessa colônia, eu tenho basicamente dois tipos de indivíduos. Um indivíduo cheio de tentáculos, bonitinho, igual que você viu, que captura o alimento. Esses são os gastrozoides, são os pólipos relacionados com a alimentação dessa colônia. Mas eu tenho aqui, ó, um outro indivíduozinho que tem várias medusinhas aqui dentro. Portanto, este pólipo, ele está relacionado com a reprodução, com a formação dessas micromedusas, que são medusas muito pequenininhas. Então, este grupo, que eu estou chamando de obélia, eu tenho a forma pólipo, e é uma forma colonial, e eu tenho a forma móvel, pequeninas medusinhas. Essas a gente nem conhece, nem vê. Tem uma vida curta, se reproduz e dá origem a esses pólipos. Tá legal? E o exemplo, ainda dentro dessa classe hidrozoa, é a hidra, que a gente já conversou, já mostrei elas para você. A hidra é o salenterado ou quinidário de água doce. A segunda classe é a classe das águas-vivas, a classe das Scyphozoa. Então, entre os Scyphozoa, eu tenho a Aurélia, é o nome técnico, a Aurélia, né? A Aurélia é a água-viva que você conhece. E a terceira classe é a classe dos Anthozoa, e os Anthozoa são as anêmonas e os corais. Daqui, ó, a anêmona, que eu já mostrei também, e os corais. Os corais são colônias de pólipos. São formas polipóides. Aliás, nos Anthozoa, nessa classe chamada Anthozoa, a única forma presente é a forma de pólipo. Aqui, nos Scyphozoa e nos Hidrozoa, como você viu, eu posso ter formas de pólipo, eu tenho formas de medusa. E para finalizar, eu tenho que falar da reprodução. Então, agora eu quero muita atenção sua, porque aqui vai ter um aspecto e um detalhe bem importante. Veja lá comigo. A reprodução pode ser assexuada, por brotamento. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem aqui o pólipozinho, por mitose formou esse broto cresce, se desprende e tem aqui um outro pólipozinho que vai crescer geneticamente igual a esse aqui. Tudo bem? Nenhuma novidade. Se ficar unido aqui, se não se desprender, nós começamos a formar uma colônia de pólipos. Está aqui um exemplo que é a hidra, e veja nessa hidrazinha aqui a formação do broto, a reprodução assexuada por brotamento. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade também quando eu falo desta reprodução sexuada. Veja, nessa reprodução sexuada eu tenho simplesmente a formação de gametas. Eu tenho este pólipo, que vai produzir espermatozoides, este outro pólipo, que vai produzir os óvulos. Os espermatozoides nadam, fecundam este óvulo. Esse óvulo, então, começa o seu desenvolvimento embrionário, e aí ele cai no solo e dá origem a um novo pólipozinho que cresce e se desenvolve. Nenhuma novidade nessa forma de reprodução também. Isso aqui eu posso encontrar, por exemplo, nas próprias hidras, quando as condições são desfavoráveis, elas se reproduzem sexuadamente para sua proteção. Tá claro? Mas, nesse grupo, e aí eu encerro com esse aspecto muito importante, nesse grupo dos quinidários, na sua reprodução sexuada, pode ocorrer alternância de gerações ou metagênese. O que quer dizer alternância de gerações? Esses organismos têm duas formas, uma forma fixa, que eu chamei de pólipo, e uma forma de medusa, de forma livre nadante, que eu chamei de medusa. Quando eu tenho alternância de gerações, eu estou dizendo para você assim, os pólipos se reproduzem e dão origem às medusas. E as medusas se reproduzem e dão origem aos pólipos. Eu vou voltar rapidinho, só para ficar claro para você. Ó. Quando eu fiz a classificação, e eu mostrei os hidrozoa, eu falei da obélia. Eu disse que isso aqui era uma colônia de pólipos e disse, olha, esses pólipos estão relacionados com a nutrição, tem os tentáculos para capturar o alimento,
E este pólipo está relacionado com a reprodução. Neste pólipo formam-se pequenas medusas. Essas medusas saem, nadam, se reproduzem sexuadamente, formam gametas, espermatozoides e óvulos e dão origem aos pólipos. A forma pólipo deu origem a essas medusinhas e essas medusinhas deram origem a esta forma pólipo. Veja, pólipo originando medusa, medusa originando pólipo. Eu tenho alternância da geração fixa e móvel. Eu tenho alternância de gerações. Eu tenho, então, a metagênese. Esse tipo de reprodução com metagênese entre os animais é típico, é característico dos quinidários. Eu vou voltar para a lousa 30 segundinhos e venho para as últimas imagens. Deixa eu botar onde eu estava aqui. Nas últimas imagens que eu estou falando da metagênese com vocês, né? Alternância de gerações. Na lousa, para finalizar, eu disse o seguinte: eu tenho a forma pólipo, fixa. Eu tenho a forma medusa, móvel. Na alternância de gerações, o pólipo, quando se reproduz, dá origem à forma móvel, medusa. E a medusa, quando se reproduz, dá origem à forma pólipo, fixa. O que você precisa saber, que tem que estar claro na sua cabeça? Elas estão se alternando. É isso que eu chamo de metagênese. Mas você precisa lembrar o seguinte: o pólipo, quando eu estou no caso de metagênese, forma medusas por reprodução sexuada. O pólipo dá origem às medusas por reprodução assexuada. E as medusas vão originar pólipos por reprodução sexuada. Isto é muito importante. Algumas espécies só se reproduzem de forma assexuada, outras formam gametas, como você viu, e algumas espécies de medusa apresentam alternância, algumas espécies de quinidários apresentam alternância de gerações, onde pólipos dão origem a medusas por reprodução assexuada, medusas dão origem a pólipos por reprodução sexuada. As últimas imagens, espero esclarecer isso para vocês. Esse não tem larva, né? Nesse caso, você pode ter até uma larvinha quando, após a reprodução sexuada, antes da fixação e formação do pólipo, tem uma larvinha aí se deslocando para lá e para cá. Mas isso não é relevante para nós, tá legal? Tem uma larvinha aí chamada éfira, que sai nadando e tal, mas não é essa a relevância, tá bom? Vamos para as últimas imagens, que eu vou esclarecer, inclusive, essa pergunta para você. Bom, reprodução sexuada, alternância de gerações. O que aconteceu? Sumiu tudo? Tá aqui mesmo. Esse aqui, ó. Vamos começar pela imagem da direita. Quem é essa aqui? É a obélia, que você viu lá naquele slide. Esses são os gastrozoides, que estão relacionados com a alimentação, e esses são os gonozoides, que formam as medusinhas. Veja, essas medusinhas nadam, essa aqui produzindo espermatozoide, essa aqui produzindo óvulo, fecunda, sai essa larvinha, veja a larvinha ciliada, essa aqui é a larvinha chamada de plânula, ela nada, se fixa um substrato e forma uma nova colônia. Aqui eu tenho reprodução sexuada entre essas medusinhas. E a formação dessas medusas no pólipo se dá por reprodução assexuada. Pólipo se reproduziu assexuadamente e formou medusas. Medusas se reproduziram sexuadamente e formaram pólipos. Tem larva? Tem. Essa larvinha ciliada que eu estou chamando de plânula. No caso da água-viva, você conhece a forma móvel. Você conhece, ela é grande, ela é bonita, ela é colorida, a forma móvel, que se reproduz sexuadamente. Espermatozoides e óvulos fecundam, formam um zigoto. Esse zigotinho começa o desenvolvimento embrionário, se fixa um substrato e dá origem a um pólipo. Só que esse pólipo é muito pequeno, é muito reduzido. E esse pólipo vai se dividir transversalmente
E cada pedacinho desse vai dar origem a uma medusinha jovem. Essa medusinha jovem é uma larva chamada éfira. Aí ela cresce até se transformar no indivíduo adulto. Veja, a formação dessa medusinha jovem se dá por essa divisão transversal deste pólipo reduzido, reprodução assexuada. Portanto, o pólipo deu origem à medusa por reprodução assexuada. As medusas adultas se reproduzem sexuadamente, formando os pólipos. Isto é alternância de gerações, metagênese. E esse tipo de reprodução ocorre apenas nos quinidários entre os animais. Beleza? Fico à disposição agora para esclarecimento de qualquer dúvida de vocês. Toda vez que você tiver medusa, toda vez que você tiver a forma móvel, você tem alternância de gerações. Então, se você pensou na água viva, ela vai ter uma fase fixa, só que essa fase ela é muito pequenininha, reduzida e tem pouco tempo de vida. Então a gente praticamente desconhece essa fase fixa. Mas se eu tenho medusinhas nadando, se eu tenho águas vivas nadando, é porque existe a forma fixa. Então eu tenho alternância de gerações. Legal? Agora, se eu tenho pólipo, se eu tenho a forma fixa, não preciso ter alternância de gerações. Por exemplo, entre os Anthozoa, que são os corais, que são as anêmonas, não existe a forma móvel nessa classe de quinidários. Só a forma fixa. Então, anêmona só tem a forma fixa, coral só tem a forma fixa, não existe a forma de medusa nesse grupo, tá? Só tem variação genética quando você tem reprodução sexuada. Se eu tenho alternância de gerações, essa variação genética vai ocorrer nas medusas, porque elas que formam gametas. Se eu não tenho alternância de gerações, lembra, o pólipo pode se reproduzir de forma assexuada, por brotamento, ou o pólipo pode formar gametas também, eu mostrei no slide, e portanto ali eu teria reprodução sexuada e com variação genética também na forma pólipo. Se tem alternância, só nas medusas eu tenho variação genética. Se não tem alternância, eu tenho então os dois tipos de reprodução nos pólipos e eu tenho então variação genética. Certo? Obrigado, Bru. Não sei quem é o Bru, mas você é maravilhoso, muito obrigado. Tem uma questão aqui sobre livre natantes. Livre natantes ou livre nadantes? Eu usei essa expressão, livre natante ou livre nadante. É a forma móvel, são as águas vivas. Tá certo? Tudo bem? É isso? A hidra só existe pólipo. Hidra só existe pólipo, tá? Aqui já foi. Ok. É isso aí, minha gente. Se não temos mais dúvidas, a gente encerra então as nossas atividades por hoje. Na próxima semana eu passo para o terceiro filo, que é o filo plateuminto. A gente começa a estudar os vermes. Falou? Até a próxima semana. Bons estudos para todos vocês.